Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma Conversa de Milhões. E hoje eu vou fazer várias perguntas de milhões, por quê? Quem é que não quer saber qual é a real dos tratamentos estéticos? Funcionam? Não funcionam? Para quem se aplica? Se serve para todo mundo? Cosmético, sabe aquele creme que promete um monte de coisa, você paga uma nota, usa e fala, meu Deus, o que há de errado comigo, que isso aqui não funciona em mim e de repente não funciona em você e nem em ninguém. Agora, quem é que poderá nos defender nessa hora? Quem é que vai contar a real dos tratamentos estéticos? É a Thaís Mugani. Né, Thaís? Isso mesmo, estou aqui para responder essas perguntas de milhões. É de milhões mesmo, e ninguém quer falar sobre isso, né? Tem gente que dá aquela fugida, né, Paty? Dá aquela fugida, mas a Thaís topou responder todas as nossas perguntas de milhões, e aí você pode dizer, tá, mas como assim? Quem é a Thaís? A Thaís é esteticista, cosmetóloga e é CEO da Slim Center, que é uma clínica de estética e que, teoricamente, né, não ia querer muito falar do lado B do tratamento estético, mas nós vamos falar. Vamos falar, estou aqui para falar toda a verdade e tirar todas as dúvidas. Isso aí, porque, Thaís, esse canal é um canal de finanças, Sim. Né? Eu trago todos os tipos de assuntos que têm a ver com qualquer coisa que possa jogar o nosso dinheiro fora. Sim. E se tem uma coisa na qual a gente pode gastar muito dinheiro é com tratamento estético, é com cosmético, é com maquiagem, enfim, com tudo quanto é tipo de produto que pode melhorar a nossa aparência, né? Deixar a gente um pouquinho mais jovem, melhor, etc e tal. Só que a gente sabe que nessa indústria, como em qualquer outra, sim, nem tudo que reluz é ouro. E a gente, como leiga, né, às vezes está lá pesquisando, quer perder peso, quer, sei lá, melhorar a pele, cabelo tá caindo. Quem nunca, né? Quem nunca? É o estresse. Depois do Covid. Ixi, né? Depois do Covid ainda piorou, né? Que é um dos efeitos colaterais, Exato, né, digamos assim. Então, a gente não quer que você jogue o seu dinheiro fora e nem a sua saúde, porque a Thaís vai falar umas coisas aqui que eu tenho certeza que você não sabe sobre alguns tratamentos que todo mundo diz que são super simples, que não tem contraindicação, que não fazem mal para ninguém, mas fazem. Eu soube de umas coisas aqui que eu fiquei de cabelo em pé, falei, não, é preciso trazer a Thaís para contar para a gente como é que é isso, porque sim, não é só o bolso, né, Thaís? E aí eu já queria começar te perguntando o seguinte, as pessoas chegam lá, por exemplo, na tua clínica, pedindo um tratamento porque viu a amiga, porque leu na internet que aquele tratamento é bom, é milagroso, sei lá, em horas ela vai ficar maravilhosa. Qual o tratamento que as pessoas mais pedem e que você fala, não, calma aí, querida, não é bem assim? É exatamente assim que tem, funciona, né? Tem vários, né, que as clientes pedem assim, mas tem um que ganha, que as pessoas acham realmente que é um milagre, que é a criolipólise. Que é isso? A criolipólise é um aparelho que ele faz a sucção, né? Ele suga a região de gordura e através de placas de resfriamento, ele é como se ele estivesse congelando as células de gordura e fazendo a morte celular, destruindo aquela célula, né? Só que existem muitos poréns aí. Primeiro, tem muitos lugares que vendem que a criolipólise tem resultados em 48 horas. Só que os estudos comprovam que toda célula de gordura, a eliminação de gordura, todo esse processo da criolipólise demora de 90 a 120 dias. De 2 dias para 4 meses é um pouquinho diferente. É um detalhe básico, né? Tá ali. Então, assim, tem gente que às vezes tem uma espessura de gordura muito grande, por exemplo. Tem muitas mulheres e até homens, principalmente as mulheres, que nos procuram, eu quero fazer uma criolipólise porque eu tenho uma gordurinha aqui localizada. E aí a gente tem uma medição padrão pelo Ministério da Saúde, que através de uma técnica, a gente consegue ver a circunferência abdominal, para mulheres recomendada até 88 centímetros e para homens 90.
E aí a gente pega uma mulher, por exemplo, com 98, 100. O que ela tem? Um começo de uma gordura visceral, é aquele abdômen mais duro. Essa gordura visceral, ela já vai entrando ali nos órgãos, provavelmente a pessoa pode ter uma gordura no fígado, um início de gordura no fígado, e aí eu faço um tratamento estético. Onde a gordura vai ser metabolizada no fígado, eu faço o quê? Sobrecarrego esse fígado, trago prejuízo de saúde. Olha. Então, num caso desse, a pessoa precisaria passar primeiro por um processo de emagrecimento, um tratamento estético até, mas com um programa de emagrecimento para diminuir essa gordura visceral e depois entrar com a estética. Então, a estética parece que é passar creminho, né? Mas não, tem uma correlação muito grande com a saúde. Caramba, porque veja só, né? Se a pessoa foi lá para uma clínica achando que em 2 dias ela vai estar sem aquela gordura e você fala isso para sua potencial cliente, que não é tua cliente ainda, chegou lá na clínica, nem toda clínica vai falar isso, porque vai falar, mas eu vou perder a cliente, vou fazer. A gente sabe que isso acontece. Sim, inclusive até nas nossas redes, né, que nós somos uma rede de franquia, né? Então eu idealizei todos os protocolos, tenho os meus franqueados, inclusive eu quero mandar um abraço, um beijo para os meus franqueados, que com certeza vão assistir. E todos os treinamentos, né, que nós passamos, às vezes surge essa pergunta, mas e se eu perder a venda? E se a cliente quer porque quer porque quer? Isso, e se a cliente... Aí o que eu falo? A gente tem que ganhar com conhecimento. Você vai ganhar essa cliente com conhecimento. Então, você vai explicar para ela o que é uma gordura visceral. Então, a gente coloca a cliente em frente ao espelho, faz ela apalpar a gordura para ela ver como que aquela gordura está dura. A gente tem uma foto onde mostra a diferença de um organismo com gordura visceral e sem. Então, a pessoa se assusta. A gente faz uma análise para ver o percentual de gordura. Esse percentual de gordura está 40, 42, obesidade. Então, a própria cliente entra com o pensamento, mas ela é convencida. Por quê? Porque nós levamos informação. Agora, se a pessoa procura um lugar por preço, talvez a profissional que vai atender não tenha o conhecimento, vai empurrar e vai prejudicar a saúde. Gente. E aí, falando de dinheiro, né, vai perder dinheiro. Não, e perdeu a saúde, imagina. Né? Porque, de fato, aquela gordura tem que ir para algum lugar. Agora, não é dizer que a criolipólise, é esse o nome? Isso. Não funciona. Ela funciona. Ela funciona. Mas... tem que alinhar a expectativa, né? Primeiro, tem que ser avaliado se a pessoa realmente tem indicação. A profissional tem que dominar a técnica, porque se ela não dominar a técnica, ela pode causar flacidez, ela pode gerar uma queimadura. Sim, você está botando uma placa que vai congelar. Exato. Passou ali do ponto, vai te queimar a pele. Exato. Ei, tem gente que reaproveita a manta protetora, porque a manta protetora tem um custo, ela não é muito barata. De uma cliente para outra. Exato. Aí usa de uma cliente para outra, a manta não suporta, cola com a pele, gera queimadura. E aí a pessoa, às vezes também o profissional não sabe averiguar a temperatura do aparelho, se está correto. Às vezes aluga o aparelho ele usa muito e aí a profissional não sabe averiguar isso. Então, assim, tem várias vertentes que não é simplesmente você pagar, sei lá quanto e fazer a criolipólise. Tem muita coisa por trás importante. Então, e você tem que ter a segurança de estar num local que a pessoa diga isso para você. Sim. Né? Porque cliente não tá fácil para ninguém. Exato, exato. Primeiro, Paty, que até é uma informação bacana, é entender quem pode e quem não pode fazer as coisas, né? Por exemplo, a criolipólise, aparelhos, fisioterapeutas, esteticista, até os biomédicos, estetas, que têm formação, farmacêutico esteta, enfermeira esteta, pode fazer. Os injetáveis, somente biomédicos, estetas, que têm a pós-graduação estética, farmacêuticos estetas, enfermeiros estetas e a classe de dentistas também, né? Em algumas áreas específicas do rosto. Porém, esteticista não pode fazer procedimento injetável. Então, é importante o consumidor conhecer um pouquinho, né, ter esse canal que é muito importante de informação, para não, a esteticista lá da minha esquina, né, faz tudo. Ela faz botox, ela faz preenchimento e... Meu Deus. Tem que tomar cuidado. Inclusive, uma informação que a Thaís estava me falando, que eu fiquei de boca aberta,
foi o seguinte, você, às vezes, até por indicação de alguém, porque é gostoso, porque é relaxante, você fala, vou fazer drenagem linfática porque é uma massagem, não é invasivo, eu gosto, é o meu momento, é um procedimento estético teoricamente barato, né? E aí você fala, não, eu gosto de fazer drenagem, eu vou lá fazer drenagem. Agora, a drenagem feita de forma errada, ela é muito prejudicial. Eu não tinha a menor ideia disso. Sim, sim. Conta pra gente o que pode acontecer. É muito importante, até mesmo fazendo uma drenagem, ter uma anamnese, ter uma avaliação. Porque às vezes tem, sei lá, um salão que a pessoa chega e fala, eu quero fazer drenagem, a pessoa vai lá e faz. Vamos supor que a pessoa está em tratamento de um câncer ou está em quimioterapia. Se ela não tiver uma autorização médica, a gente pode agravar o quadro dela, né? Então, é preciso entender realmente o caso, né? Gravidez, por exemplo, não é qualquer drenagem que pode fazer, tem a técnica específica. Então, assim, parece muito inofensivo, né? Mas tem sim as preocupações e tem os cuidados que um profissional que domina vai ter esse cuidado com o cliente. Gente, e se você tem esse grau, né? Olha, agravar um câncer por causa de uma massagem. Exato. Como é que, né, não vai passar na cabeça da pessoa? Então, se a paciente está em tratamento, mas você olhando para ela está bem, você não repara e você não fez essa anamnese, você não avaliou, não perguntou porque nem passou pela cabeça, ela pode colocar todo o tratamento dela em risco por causa de uma massagem. De uma massagem. É a mesma coisa aparelho, né? Tem muitas pessoas que perguntam, clientes e às vezes treinamentos. Thaís, aparelho estético dá câncer, por exemplo? Não, aparelho estético não dá câncer. Mas se a pessoa tiver um tumor ou tiver em tratamento, a gente pode acelerar esse processo. Então, precisamos fazer uma anamnese, entender o histórico dessa cliente para saber se a gente pode ou não. Outra coisa que é muito comum, Paty, que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo não sabem dessa informação. Quem tem DIU de cobre? Muitas mulheres têm DIU de cobre. Sim. E aí, as minhas consultoras, né, brinco, quando tem DIU de cobre, chega a ficar assim, murcha. Por quê? Porque não pode fazer aparelho estético. A gente pode deslocar, a gente pode mexer ali com aquele DIU. E eu me lembro de uma consulta até muito recente, que quando eu falei isso, vários clientes se assustam, mas essa se assustou e falou assim, eu sempre fiz. E eu passei pelo meu médico, ele falou que realmente tinha mudado ali a posição do DIU e eu nem sabia que era devido ao aparelho. Quer dizer, tinha feito antes em outro lugar, e quando chegou lá para fazer o que sempre fez, você falou, não, pera, eu falei, não é você assim. só pode fazer injetável. Como assim? Eu sempre fiz. Então, assim, por isso que é importante, o profissional ele tem que entender e conhecer. A estética, ela não é ela não pode ser vista como um site de compras onde você sai uma feira. Você sai comprando eu quero as desse, 3 desse, 4 daquele. Isso. A gente tem que ter ali um relacionamento com a cliente. Conhecer, às vezes, dela falar que ela se sente inchada de manhã, nossa, eu olho o peso e meu peso oscila, tem dia que eu tô com 3 a mais, tem dia que eu tô 4. Às vezes, numa conversa, a gente consegue identificar alguma patologia, né? E aí, a gente, claro que não vai diagnosticar, mas encaminhar para o médico. Então, sim, você vai perceber até onde aquilo é normal. Um inchaço em determinado período do mês, ok. Uma oscilação de peso ali, sei lá. Semanas, mês. Mas né? Se passou daquilo que é o normal, você já fala, olha, melhor você verificar antes de fazer qualquer procedimento. Exatamente. Então, tem várias questões, doenças autoimunes, que não pode fazer alguns procedimentos injetáveis, ou quase nenhum deles. Então, tem bastante coisas, assim, informações importantes por trás da estética, que, mais uma vez, não é só uma massagenzinha, né? Gente, não, se a massagem pode fazer tudo isso que você está falando, os aparelhos, muito mais, os injetáveis, que eu tô vendo uma banalização dos injetáveis. Nossa, Paty, demais. Eu fico, assim, super triste com isso. Porque, assim,
A estética, ainda mais, né, quando a estética recebeu os biomédicos, enfermeiros estetas, farmacêuticos, a gente conseguiu ser muito mais científica. Então, tudo que contém na estética, né, aliás, tudo não, mas a maioria, a minha marca, a Slim Center, a gente trabalha com base científica, tudo tem base científica. Quando tem base científica, tem comprovação, tem resultado. Agora, quando se trabalha dessa forma tão banalizada, perde-se a mão, né, o profissionalismo, e aí as pessoas acham que não dá resultado. Mas dá resultado. É porque foi um produto errado, com uma profissional desqualificada, e aí essas coisas vão influenciando no resultado final. Não, prejudica a indústria como um todo. Exato. Porque aí você começa a dizer, não, estética não funciona. Funciona desde que seja aquilo que é indicado para você, feito pela pessoa que tem, né, a capacitação, a formação, a qualificação para fazer aquilo, e dependendo do teu problema, pode ser resolvido de uma forma diferente do que você pensa. Porque tem aquela coisa que a gente sabe. A minha amiga fez um tratamento X. Foi maravilhoso, deu resultado. Nossa, eu quero fazer exatamente a mesma coisa. Às vezes vai até no mesmo lugar. Sim. Então ela chega, como você falou, né? Eu quero fazer tal tratamento. Mas aí vai de você estar num local idôneo e seguro da pessoa dizer, este tratamento você não pode fazer. Exato. Mas aquele outro você pode. Este outro você... E de repente você tem que falar para uma cliente, você não pode fazer nenhum. E já aconteceu, viu? Já aconteceu e acontece muito nas unidades. Às vezes até a consultora técnica que dá o suporte para os franqueados, né? Ela fica, às vezes, com dó, né, de falar não, e ela, às vezes, me manda mensagem, Thaís, esse caso realmente não dá? Eu falo, esse caso realmente não dá, tem que pedir liberação médica. Então, tem casos. E tem casos também, Paty, de indicação cirúrgica. Certo. Então, às vezes, a pessoa passou por um processo de emagrecimento muito grande, perdeu ali, sei lá, 30 quilos, fez uma bariátrica, por exemplo, né? Perdeu seus 30, 40 quilos. E aí gerou muita pele. Já aconteceu várias vezes, eu estar fazendo avaliação, eu quero tratar flacidez. E aí eu mostro, olha, essa pele que você tem é uma pele morta, não há estímulo nenhum pra gente fazer. O seu caso é só cirúrgico. Tem alguma outra área que você quer tratar? O braço que aqui eu não quero fazer cirurgia. Então aqui dá pra gente fazer. Mas o seu abdômen é caso cirúrgico. Então, é preciso ser sincero. E uma coisa impressionante que eu falo muito também nos treinamentos. Quando a gente fala, a gente é honesto com o cliente, a gente pensa que a gente vai perder, mas é pelo contrário, eles se encantam. Aí que parece que eles querem comprar mais, porque eles pegam confiança e eles pensam. E a gente sempre fala, olha, eu poderia vender para você, mas eu não vou fazer isso. E aí ela quer comprar o mundo com você e não vai te largar nunca. Porque a gente tem uma crise ética hoje muito forte, né? Você, sei lá, o teu carro quebra, você já fala, meu Deus do céu, o problema deixa de ser o carro quebrado para passar a ser, o mecânico vai me enganar, né? Então você já tem outro problema ali agregado. Quando você tem alguém de confiança, você se torna cliente e você se torna um divulgador, né, daquele local que te atendeu bem. Exatamente. Então, mesmo que não sirva para você, você fala, bom, não serviu para mim. Você até conta, olha, eu fui fazer isso, podia ter feito isso, falou que eu não podia, que não era para mim. Então, essas coisas nunca é uma perda, né? Exato. Você sempre tem ali como mostrar para o cliente que você está ali para ser lucrativo, para ganhar dinheiro. Não tenha dúvida, porque você tem aluguel, você tem funcionários, aparelhos, né? Produtos, imposto, tem um monte de coisa. Mas o nome vem acima de tudo, né? E a gente falando de tratamentos que pode fazer, não pode fazer, tem uma outra coisa também que as pessoas banalizam muito. Eu vou voltar nos injetáveis, porque eu quero falar uma coisa a respeito dos injetáveis, que eu tô achando assim um absurdo umas coisas que estão acontecendo, vou colocar na mesa pra gente falar. Mas antes disso, eu queria também falar sobre uma outra coisa inofensiva, que são suplementos que podem ser vendidos sem receita médica, etc. e tal, porque as pessoas falam, não, se não fizer bem, mal também não faz, né? E os produtos como cremes,
esse tipo de coisa que não é injetável, que a pessoa fala, não, vou passar aqui um creminho, mal não faz. Mal não faz? É assim mesmo? Ou não? Não é bem assim, né? Um tempo atrás, acho que uns 2 meses atrás ou mais, a gente estava falando muito sobre esse assunto dos suplementos, né? Devido a algumas mortes que ocorreram, de sobrecarga de fígado, né? Então, uma informação importante é a questão de Anvisa, né? A gente vê muitos produtos ali em patrocinado, em anúncios, né? E aí você vai ver, não tem Anvisa. É importante, porque a Anvisa é um órgão que vai realmente tratar ali os ativos dentro da lei, ele vai ver a eficácia daquele produto. Então, a gente tem que confiar, né, nesse órgão, e só através da aprovação desse órgão a gente consegue consumir esse produto. Tá. Então, não tem Anvisa. Não tem Anvisa. Você não sabe o que você está tomando. Exato. Porque ninguém foi lá testar. Isso. Tá. Então, não teve o teste do ativo para saber as reações adversas, né? As contraindicações. Acontece muito essa questão que você falou de amiga, né? Ai, minha amiga está tomando, eu vou tomar também. Também não é assim, né? A gente também tem que ver a necessidade. E a questão dos cremes, né? A gente tem os dermos cosméticos, que são excelentes, que existe uma grande diferença, até legal falar isso, Paty, de cosmético para dermocosmético. Tá. O cosmético, ele não trata a pele, porque ele só vai trabalhar de uma forma bem superficial. Então, essas marcas comuns que a gente conhece, né? É um creminho com perfuminho. Isso, Ali a gente só leva o perfume em consideração. Agora, a pessoa que tem a pele ressecada, que ela quer um tratamento, tanto do corpo quanto do rosto, precisa utilizar dermocosmético. Que o dermocosmético, aí sim, ele vai tratar a pele. Aí ele pode estimular colágeno, ele pode melhorar a flacidez, ele pode melhorar a circulação, melhorando o aspecto celulítico, às vezes do glúteo, da perna. Mas é realmente necessário entender, né, daquele produto. Thaís, mas como eu vou entender? Através de profissional que entenda de cosmetologia, de produto, que vai te indicar o produto certo. Senão vai gastar dinheiro. Vai, porque o produto errado não é de graça. Isso. Né? Você vai comprar, às vezes você fala assim, não, mas olha só, eu vou passar por uma avaliação, eu vou ter que pagar uma consulta, não quero. Aí você vai lá, compra. Pode não acontecer nada, mas também não vai te resolver nada, então você jogou dinheiro fora. Se não acontecer nada, ok, mas pode te dar uma reação alérgica, pode te causar um problema de pele que depois você vai gastar para tratar. Exato. Né? Então, não é bem assim. Tudo que a gente banaliza demais e acha que é simples, que é tranquilo, a gente tem que dar um passo atrás, porque hoje a gente tem informação na palma da mão, literalmente, né? Você vai lá, você acha tudo o que você quer. Não é porque tá na internet que é de verdade. Isso. Na internet você bota qualquer coisa. Você mesmo aí agora pode pegar a tua conta lá de uma rede social e postar o que você quiser, né? Então você tem que ficar muito alerta para saber se aquilo realmente é aplicável a você ou não. Exato. Porque pode sim gerar um problema. Agora, falando dos injetáveis, né? Eu estava até te comentando, né, que eu estava na dentista e eu falei, a dentista brincou comigo e tal, e falou, nossa, Paty, você não fica velha. Eu falei, o quê? Olha aqui essa ruga. É que agora eu tô com botox, gente, mas essa ruga aqui, como é que chama? Glabela? Glabela. Isso. Essa ruga aqui parece que eu tava sempre com cara brava, né? E aí eu não tinha colocado botox ainda e eu falei pra ela, nossa, isso aqui parece que eu tô sempre sisuda e tal. E ela falou, Paty, eu fiz um curso de botox. Porque os dentistas, como você falou, eles podem, né? Eles conhecem muito da região, da cabeça como um todo. Sim. E eu falei, nossa, você fez, então você vai aplicar em mim. Ela falou, não vou. Eu falei, como assim? Mas você não fez o curso? Ela falou, Paty, porque eu fiz o curso, eu vi o quanto pode dar de problema. E não é a minha área. Eu tinha que fazer. Não basta um curso. Exato. O curso que eu fiz, eu posso aplicar? Posso. Mas, na minha concepção, eu precisaria de mais especialização. Eu não faria aqui neste ambiente, porque eu não quero misturar as coisas, e não é o que eu quero fazer. Eu tenho a minha especialização, eu atuo nisso,
e acabou. Muito legal da parte dela, a honestidade, né, Gi? Também achei. Eu falei, então não, mas não é simples. Ela falou, olha, é simples sim, até que não seja. Porque pode dar alguma coisa. E aí, acho que dias depois, estou eu passando no shopping e tem lá uma loja nova que estava oferecendo lá a aplicação do Botox que você fazia na hora. Você podia pagar em 10 parcelas, então você vê ali, acho que era 10 de 70 e poucos reais, porque já estava com uma promoção que era de tanto por não sei quanto, enfim, uma conta louca, que você fala, gente, você veio passear no shopping, de repente você veio comprar um sapato, aí você passa na frente, vou comprar um sapato, vou botar um Botox aqui também, né, tá aí, passa o cartão, beleza? Quais os riscos que a pessoa corre quando ela faz uma coisa desse tipo? Essa questão de preço tem que tomar muito cuidado, porque existem negociações, por exemplo, como nós somos uma rede franqueada, nós conseguimos boas negociações com os nossos fornecedores. Então, a gente só trabalha com fornecedor homologado, com indústrias patenteadas, sérias. Então, a gente consegue essa segurança e, às vezes, a gente consegue um valor um pouco melhor para o cliente. Sim, né? Você não está comprando para uma unidade, você está comprando para a franquia Isso, para a rede, exato. Diferente disso, tem que tomar cuidado, porque existem vários tipos de toxina botulínica e existe também o tempo de duração. Então, às vezes, eu vou pagar barato, aquele lugar está muito caro, vou para outro lugar. E aí, uma toxina que duraria de 6 a 8 meses, vai durar 3 meses. Eu já vi 2, já vi gente falando assim, nossa, acabei de fazer no lugar, durou 2, e aí vai procurar gente para fazer. Então, tem essa questão do barato. E às vezes até fala, não, em mim não funciona. Não pega. Em mim não pega, não é bem assim, né? Exato. E assim, tem uma marca específica que eu faço Botox há muitos anos, e quando eu faço essa marca, eu já cheguei a ficar 1 ano sem fazer toxina, de tão boa que ela é. E já tem outras marcas que são 6 meses, 8 meses, tem marcas que são mais... Então, assim, alinhar também a expectativa. A pessoa quer o quê? Ela quer fazer uma toxina que, não importa, eu quero que dure 3 meses, ou não, eu quero que tenha uma durabilidade maior, então eu vou pagar um pouco mais, sabendo que eu vou ter uma durabilidade maior. Não tem almoço grátis, né? Não tem. Se o preço está reduzido, alguma coisa ali foi feita. Isso. Tem a questão também da unidade, porque às vezes está lá esse preço, né, que você falou, mas às vezes são 20 unidades. O que são as unidades? É a quantidade por ponto que a gente vai fazer a aplicação. Tá. Então, vamos supor que você tem, né, uma glabela mais marcada, cara de brava. Às vezes você vai precisar, e às vezes tem, por exemplo, pé de galinha, né? Então, na análise, a gente vai ver que você precisa de uns 50 pontos para a gente conseguir, 50 unidades, para a gente conseguir um resultado. Mas naquela promoção tá 20 unidades. Tá. Então, você tá achando que tá pagando barato, mas não vai ser o suficiente para o que você precisa. Então, às vezes, tem aquelas letrinhas pequenas. Miudinha. Aí você chega lá, a pessoa... Talvez até o treinamento seja esse, né? Não, a gente coloca esse preço para atrair e quando chega lá a gente convence que precisa mais disso, mais aquilo, e aí já não é mais aquele preço. Pode ser uma tática ali comercial, mas tem casos que às vezes não. Tem casos que você... que foi o meu caso até. Porque quando eu sou muito medrosa assim, acho que cautelosa, né? Digamos. Porque é uma coisa injetável. Antigamente a gente dizia, né, de graça até injeção na testa, só que não. Não, Só que não, porque quando realmente surgiu a injeção na testa, eu falei, não é bem não assim, quero de graça, né? não. E demorei bastante tempo para fazer. E quando eu fui fazer pela primeira vez, eu falei, olha, eu falei bem assim, eu não quero ficar com cara de tamanco. Que é aquela cara assim, rindo é assim, chorando é assim, feliz é assim. Não tem expressão. Não tem expressão, zero. Falei, eu não quero essa cara de tamanco, esse negócio aí, porque eu já tinha ido num local anterior que queriam mudar minha cara inteira, né? Falaram, meu Deus, e aí mostra em catálogo, olha o seu nariz assim, Eu falei, gente, parece um Frankenstein, né? Eu só vim né? fazer um... Porque aí quer te botar um nariz assim, um olho assim. Eu falei, gente, como assim? Eu tô tão mal assim? O que tá acontecendo? E aí eu cheguei e falei assim, olha, eu quero só aqui. E aí a profissional que me atendeu falou, olha, você tem que fazer o terço todo. Porque não é só paralisar aqui, porque você vai compensar. Exato. Eu levantava muito essa sobrancelha, aqui já estava bem marcado.
Agora, eu ainda levanto, mas não como... né, ela vem até aqui. E ela falou, não, você tem que fazer o terço, porque senão você vai compensar para outro lado. Aí você tira a marca daqui e vai para outro lugar, porque, né? Então, aí eu entendi. Falei, tá. Porque a gente também não é boba, né? Você percebe quando é uma conversa para te empurrar alguma coisa e quando aquela explicação faz sentido. Então, ir com alguma informação é bom, mas não a ponto de chegar e falar assim, eu quero isso e acabou. Isso. Eu gosto muito quando a cliente senta e ela escuta e fala assim, eu pesquisei sobre isso e tira dúvidas específicas. Eu acho muito legal isso, porque é a hora que nós, profissionais da saúde, a gente consegue colocar em prática aquilo que a gente estudou, né? Então, eu gosto de clientes quando eles já vêm ali, né, têm estudado alguma coisa e tomar realmente cuidado com essa coisa de eu quero fazer isso, porque, até mesmo falando de toxina, né? Parece inofensivo a pequena injeção na testa, mas tem que depois absorve, depois some. Some. Mas tem uma intercorrência até bem comum na toxina botulínica, que é a pitose. A pitose é quando é aplicada de forma errada algum ponto e o olho cai. Então você fica com o olho aqui ok e o outro completamente caído. E assim, é complicadíssimo você reverter, a gente consegue, mas assim, tem que fazer muitos aparelhos, enfim, tem uma série de coisas que a gente tem que fazer para reverter esse caso. E é uma coisa que mexe com a autoestima da pessoa, pode impedir dela trabalhar. Meu Deus. Então, não é tão simples assim, por isso que precisa realmente ter confiança no profissional que vai realizar. Não é isso, fui comprar um sapato e vou fazer também. Não pode ser assim. A gente precisa de tempo, de pesquisa e tudo mais. Agora, outra pergunta de 1 milhão. Vamos lá. Tem algum tratamento que como é que eu vou dizer a palavra? Que não funciona? Que é picareta? Tem. Que você fala assim, não, isso aqui, sei lá, foi um bandido, foi um picareta que inventou esse negócio, porque isso aqui é pra enganar. Paty, ó. Conta qual é. Paty, depois, se alguém me quiser brigar comigo na rua, pelo amor de Deus, eu tô desmascarando aqui. Não, aqui, gente, porque olha, tudo tem a sua picaretagem, né? E todas a gente as tá áreas, aqui pra né? falar qual é. Bom, eu vou falar a verdade. Vamos lá. A tal da drenomodeladora. Eu quero morrer com esse nome. Drenomodeladora. Drenomodeladora. Muita gente que está assistindo ou já indicaram, ou a pessoa que está assistindo está fazendo nesse momento uma drenomodeladora. Ela está fazendo enquanto assiste este vídeo. Tira a mão de mim! Porque a modeladora existe. Existe. Então, é legal. Duas coisas. Eu nunca fiz. Nunca fez? Modeladora não, porque dizem que dói pra caramba. Então, vamos lá. Tem duas coisas aí, dois mitos aí dentro dessa drenomodeladora. Certo. O que elas falam, né, de drenomodeladora? É a junção da drenagem linfática com a modeladora. Então, eu vou falar da modeladora. Tá. Modeladoras são massagens, que o próprio nome já diz. Modeladora, modelagem. Tá. A modeladora não quebra gordura, não destrói gordura. Tem gente que fala assim, eu vou emagrecer, eu quero fazer uma modeladora. Tá. Aí eu brinco com as clientes. Se a gente tivesse o poder com as mãos de quebrar uma gordura, a gente ia ficar o dia inteiro. Nossa, não ia fazer outra coisa na vida. Né? Ia ficar todo o tempo assim. Então não tem como. A modeladora é para modelar, para dar um desenho, para melhorar a circulação, para melhorar o aspecto. Você pode utilizar um dermocosmético para melhorar a circulação local. Então, é uma coisa, é um tratamento que eu chamo coadjuvante. Funciona? Funciona com a indicação certa. E dói pra caramba, como me disseram? Então, doer pra caramba depende muito da sua resistência à dor. Tá. Porém, Paty, pode até doer, mas não pode deixar hematoma. Uma modeladora que deixa a pessoa com hematoma profissional não sabe fazer modeladora. Já foi pra brutalidade. Exato. Tá. E aí incha a pessoa. Então a pessoa tá querendo reduzir medida e... Não, né? Não. Aí não. Não faz sentido. Sim. Então, tá errado.
E o que que a modeladora ela faz? Ela melhora a circulação e ela modela. Passou um tempo, essa modelagem vai sair, Tá. né? Então, beleza. O que que a drenagem ela faz? A drenagem não são movimentos vigorosos. A modeladora é movimento vigoroso. Vamos supor que eu quero fazer Claro, na por isso que cintura. dói. E a drenagem é absolutamente o contrário. Exato. Então, a drenagem, a gente imita como se fosse o caminho da linfa. O que que a gente está fazendo? Drenando, levando a linfa para o lugar onde ela tem que ir. Tá. Então, a sua linfa está ali meio paradinha, você está com retenção de líquido. Então, a gente imita um movimento fisiológico do organismo, que é um movimento muito lento. Só assim a gente consegue carrear a linfa. E outra, a gente não pode nem ativar a circulação quando a gente está fazendo a drenagem linfática. Por isso é que ela é super ali. Isso. Então, vamos supor, tem técnicas Leve, que né? utilizam creme. O creme é justamente para não aquecer a pele, porque se a gente aquece, a gente deixa de fazer a drenagem, deixa de carrear a linfa. Tem outras técnicas que não utilizam o creme. Agora, se eu quero trabalhar a retenção de líquido, eu quero modelar, tem sentido uma drenomodeladora? Vamos pensar, se uma eu tenho movimento vigoroso, a outra eu não posso ter movimento vigoroso, Não deu. não dá match. Gente, Então que não invenção é existe a essa? drenomodeladora. Ah, não, eu tô fazendo uma drenagem junto com a modeladora. Desculpa, Não tá, gente, enganaram. Te enganaram. Não tá fazendo nenhuma nem outra. Exato, Gente, Paty. aí é que Então é. a pessoa acha que tá pagando, eu tô pagando bem, não tá pagando. Ah, Thaís, mas eu vi resultado. O que você vai ver, às vezes? Uma melhora da sua pele. Ah, eu tive vontade de fazer xixi. Pode ser que alguma coisa, alguma área ela pode ter drenado. Agora, se Que é o normal da drenagem. Você sai da drenagem e corre pro banheiro. às vezes acontece muito isso, né? Agora, dizer que está tratando, eliminando gordura, que vai ter resultado, 2 em 1? não. Não vai. Não. Você sabe que eu nunca tinha ouvido falar em drenomodeladora. Mas você falando aqui, eu tô me lembrando e tô formando uma tese na minha cabeça por causa do seguinte. Várias vezes já aconteceu, eu ia numa outra clínica onde você tinha uma salona grande, dividida só por um biombo. Não é que nem na Sling, são salas, né, fechadas. Então, você acabava ouvindo o que as outras pessoas estavam falando, que estavam sendo atendidas lá do teu lado esquerdo, do teu lado direito, enfim. E eu já ouvi várias vezes pessoas que não conheciam a drenagem e que foi indicado, por exemplo, por pós-operatório, né? Porque aquilo desincha, não sei o quê. Isso rende um assunto eu quero muito bom. fazer, eu quero que você me fale, porque é uma dúvida que eu tenho. Então, tinha gente lá que tinha sido indicada para fazer, seja lá pelo motivo que for, e que falava assim, não, mas você não está fazendo nada, porque é muito leve, parece mesmo que não está fazendo nada. A pessoa está lá assim na tua mão, você fala, que massagem é essa, gente? Como assim? A primeira vez que eu fiz, ainda falei, é assim mesmo? Ela, não é, bem devagar, porque não tinham me explicado direito como era. E eu ouvi várias pessoas falando assim, nossa, mas você não tá fazendo nada. Ah, não, essa massagem eu não quero, não, bota força aí e tal. Então, eu acho que, de repente, juntaram Isso. para atender o freguês. Perfeito, foi exatamente isso que aconteceu. E assim, nada melhor do que explicar para a cliente, ela entender, mas eu posso fazer a modeladora e a drenagem? Claro, um dia você faz a drenagem, outro dia você faz a modeladora. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. E Paty, esse assunto de pós-operatório é seríssimo. Por quê? Com esse negócio de dreno, modeladora, eu faço a drenagem ali, faço um pouquinho de modeladora, tem profissionais que não estudam, não entendem a importância aí da drenagem feita de uma forma correta e pegam pós-operatório. Você imagina você pegar um pós-operatório, exemplo de uma prótese, e você começar a fazer uma massagem como se fosse de modeladora. O estrago que isso vai dar. Thaís, mas isso é impossível. Vários cirurgiões plásticos, no começo da minha carreira, fecharam muitas portas para mim, para entrar, para indicar, porque eles falaram que vários profissionais destruíram a cirurgia dele depois de fazer uma drenagem errada. Gente, Tanto é... E tem que fazer, né? O ideal é que faça. Sempre tem que fazer. Assim, a minha visão, tem que fazer. Tem alguns cirurgiões, hoje muito pouco, que tem uma mente bem fechada e que não. Né? Ou é traumatizado.
Não, vai estragar o que eu fiz e a paciente vai voltar e vai dizer que o problema é dele. Exato, né? exato. Hoje já tem muitos cirurgiões que já tem a própria profissional dentro do hospital para fazer, porque ele tem confiança. Então, eu vou pagar mais barato no pós-operatório que tal clínica está muito caro. Entenda por que está caro. Você vai colocar tudo em jogo. Exato, exato. E assim, é muito sério. Tem que ter também um ambiente estéril. Então, o profissional ele tem que saber receber essa cliente pós-operatório. Então, não é simples, não é... Eu estava falando, é uma massagenzinha simples. Mas na cabeça do paciente, eu entendo 100% o médico, porque assim, a paciente não vai entender que aquele problema foi gerado só por causa de uma massagem. Não, foi a cirurgia, que é muito mais invasiva. Eu entendo assim, que na minha cabeça, se eu fosse pender para algum lado, eu ia dizer, não, foi a cirurgia, não pode ter sido a massagem. Pode ter sido a massagem, exato. Gente, só aquilo, ainda aquilo levinho. E né? Pra você ver que a falta de informação é um problema sério. E isso é mais comum do que a gente imagina, Paty. Muito comum, muito comum. Essa febre aí de drenomodeladora detonou muita cirurgia plástica e eu sempre oriento. Em todas as nossas redes, até mesmo as consultoras que recebem no telefone e no WhatsApp, quando a pessoa pergunta, quero fazer uma drenagem ou quero fazer uma modeladora, a primeira pergunta é, por quê? Porque eu quero quebrar a gordura. Ali, a minha consultora ela já está treinada a explicar o porquê que a modeladora não quebra gordura, o porquê que a drenagem não vai fazer ela perder peso eliminando gordura. Então, eu acredito que muita gente aí tá chocado, né? Eu acredito que sim. Essa eu não tinha ouvido, mas a gente vê que tem essas modas, né? As modas que vêm e vão. E aí a gente vai ficar sabendo que deu problema, é a onda, né? Tá todo mundo fazendo isso. Aí aquela onda vem, agora tá todo mundo arrependido de ter feito aquilo. E aí depois que aconteceu é que vão falar, olha, a clínica fez, etc e tal. Mas aí quantas pessoas já se deram mal, Verdade, né? Já foram prejudicadas, né? A gente vê direto, assim, na Record mesmo tem muita denúncia, assim, de cirurgia plástica que foi feita e depois a pessoa foi ver que não era um médico. Então, quer dizer... Tudo que você faz correndo, por isso que a gente está falando, não é que você vai passar... Não estou dizendo que essas lojas de shopping, aliás, é bom fazer, que elas são picaretas, não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo se o preço está muito baixo, você tem que desconfiar, porque não existe almoço grátis. Tem um porquê, né? É um produto mais barato, a pessoa... Por que está mais barato? É um produto mais barato? Quantas unidades eu vou fazer? Qual é o profissional que vai me atender? Esse questionamento. Qual é a especialização que ela tem? Qual a especialização? Né? Isso. Então, você tem que entender que existem produtos e serviços de todos os preços. Uma coisa é você pagar barato sem saber o porquê, e outra coisa é você dizer, não, para mim, 2 meses, beleza. Por quê? Porque eu quero ir a uma festa. Eu não sei lá, eu tô com medo, eu nem quero que isso dure muito, eu só quero fazer para ir a uma festa. Ok, você vai pagar barato, você vai fazer ali uma coisinha ou outra e beleza, então você está consciente do que você está fazendo. O que eu acho que é muito ruim é você banalizar demais do tipo, do mesmo jeito que eu vou ao shopping para comprar um sanduíche no fast food, eu vou passar lá e vou fazer um fast botox. Não é assim que funciona, né? Exato. E aí, o que você falou, Paty, é exatamente isso. Vou fazer um fast, tá tudo bem e tal. Ou eu vou fazer porque aqui tá mais barato e depois reclama. Não faz, amiga, porque não funciona. Não é bem assim. Não é bem assim. Aí eu queria virar um pouco aqui pra gente falar do lado A. Nós somos do lado B, agora vamos falar do lado A. Lá na clínica, quando a gente vai, tem aquele paredão, né? Que tem as fotos ali de antes e depois, que você fala, como assim, né? Qual das tuas clientes que você mais viu, assim... resultado que te deu mais satisfação, que você falou, gente, olha, que você mostra para todo mundo, olha, lógico, a gente sabe que também tem autorização, né? Isso, tudo que está lá com antes e depois. E a cliente até quer que mostre, né? Porque ela fica tão feliz. Exato. Qual tratamento que você viu que falou assim, nossa, esse eu nunca vou me esquecer? Olha, Paty, pergunta difícil, porque são muitas. Que bom. São muitas. Eu vou escolher uma história que para mim marcou. Tem muitas histórias que me marcaram, mas essa especificamente
Porque quando ela chegou na clínica, ela falou que seria a última tentativa dela, que ela já tinha tentado de tudo. E ela queria emagrecer. Sem pressão. Sem pressão, Mas geralmente a gente recebe assim, né? E ela precisava perder peso. E quando eu pedi para ela, né, ficar de calcinha e sutiã, colocar o roupão pra gente fazer a análise, a gente coloca a cliente em frente ao espelho. E ela falou assim, eu não gostaria de me ver no espelho porque tem há 2 anos que eu não me olho no espelho. Aí eu sentei e falei, como assim? Eu falei, me conta, como é que você vai no cabeleireiro? Ela falou, quando eu vou no cabeleireiro, meu cabeleireiro me coloca de costas. Ah, nem o rosto ela olhava? Nada. Há 2 anos. Na casa dela, ela tinha tirado todos os espelhos, o que tinha no banheiro, da sala. Por exemplo, ela estava andando de carro, a sombra assim, do carro, ela desviava. Então, tinha anos que ela não parava e falava assim, eu vou, né, se olhar, se admirar. E aquilo, nossa, aí que dá aquela sede e vontade de você dar o resultado, né? Ela chorou muito comigo, a gente se abraçou, tirei as medidas sem ela se ver no espelho, tirei a foto sem ela ver. E aí foi passando, cada semana ela foi falando, eu tô eliminando, tô emagrecendo. Então, quando chegou lá na metade do tratamento, um dia, eu tava na recepção e ela chegou toda maquiada, cabelo cheio de luzes. Eu ia falar o nome dela. Quase. Eu falei, mas se ela estiver assistindo, ela sabe que é ela. E ela toda linda. Eu falei, nossa, maravilhosa. Ela falou assim, eu preciso contar uma coisa pra vocês. Eu falei, fala. Ela falou, eu fui no cabeleireiro e eu pedi pra ele virar a cadeira e eu me vi depois de 2 anos. E eu falei, e aí? Ela falou assim, e eu amei o que eu vi. Eu nunca mais esqueci disso. Gente! E aí, no final, ela perdeu 25 quilos, ficou noiva, ficou noiva e mudou, assim, a vida, a autoestima dela, colocou os espelhos de volta em casa. Então, assim, imagina uma pessoa que tá 2 anos sem se olhar no espelho. Nossa, nunca nem imaginei que alguém pudesse fazer um negócio desse. Né? E eu até perguntei, mas como? E o carro? E nanana. Ela, não, eu não... Ela falou, Thaís, eu poderia até ver reflexos, né? Eu vejo, quando ela me... Eu vejo reflexos, mas eu não me olho no espelho. Então, foto, nem pensar. Nem pensar. E aquele semblante dela, quando ela falou... E eu gostei do que eu vi. É uma coisa que eu nunca mais vou esquecer e é muito gratificante. Muito. Que bom, né? Gente, você vê que não é só a estética também, né? Não, na verdade, Paty, não é a estética. Eu falo muito isso também nos meus treinamentos. Quando a pessoa vai procurar uma clínica de estética, de emagrecimento, ela não veio porque ela quer reduzir medidas. Como assim, né? Como assim? Ela não veio porque ela quer emagrecer. Ela veio porque ela tem uma calça que não fecha mais. E ela tá arrasada com isso. Ela vai ser madrinha de casamento, ela quer usar um vestido aberto atrás, ela não pode. Ela tem, às vezes, problemas no relacionamento, né, com o marido, na vida social dela. Então, tem muitas coisas envolvidas muito antes da estética. E o profissional, ele tem que ter essa sensibilidade. Por isso que a gente estava falando de relacionamento. Quando a gente entra com o cliente na sala... É o momento dele, da gente ouvir, se relacionar e entender. Porque, claro que se ela não me contasse essa história, essa cliente que eu falei, ela seria tratada igual a todas as outras clientes. Mas quando ela me conta uma história dessa, a gente tem uma atenção maior em pontos ali de autoestima, de cuidado com a cliente quando ela vai no banheiro. Já pensou se eu não soubesse disso? E eu falo... Se olha aqui no espelho, ou eu faço um vídeo com ela, vem aqui. Olha, talvez ela nunca mais voltaria na clínica, né? Então, ter essa sensibilidade de conhecer a história da cliente é muito importante. Nossa, e você não vai fazer isso ali no fest, ali na loucura, na correria? Não tem como. Então, você vê, Paty, a nossa consultoria na Slim tem um tempo de 1 hora. 1 hora... que é o tempo, a gente fecha a agenda para aquela cliente. É porque você tem que saber o porquê dela querer aquilo, né? Mesmo que ela chegue lá, que ela não tenha essas condições todas, que ela chegue e diga, eu quero fazer isso porque a fulana fez, porque é legal, porque, enfim. Você tem que entender um pouco até da expectativa daquela cliente, porque de repente ela está querendo uma coisa que não existe e você vai ter que
falar pra ela, não daquele jeito, escuta aqui, queridinha, isso aí que você quer não tem, não dá, né? Você vai ter que... Mas, Bart, isso também é tão comum esses dias, eu tava até brincando. Tá louca? Como assim? Eu tava contando pro meu marido, né, e sócio, de um caso que uma consultora tava me falando que entrou uma profissional, tinha um casal para fazer preenchimento, tava ali fazendo o orçamento, e aí a consultora chamou a profissional para dar indicação. E aí a profissional entra na sala e falou, e aí, gatão? É complicado, né? Parece piada, mas conheço. tem umas coisas assim. Meu então, Deus, Como é que vai fazer tratamento? Eu não teria confiança de fazer tratamento. Uma profissional que vai me atender, chama meu marido, eu, gatona, né? Menos, né? Não dá, né? Não dá. Poxa, bacana. Olha, eu acho assim que a gente esclareceu bastante dúvidas minhas, coisas que eu nem sabia, nem passou pela minha cabeça que seria um problema ou não, e que você trouxe. Não precisei nem perguntar, né? Vocês viram que teve coisa que nem precisei perguntar. Mas é importante que a gente saiba, porque, infelizmente, como eu falei, a gente vive no Brasil uma crise ética muito grave em todas as camadas da sociedade. Você compra um curso que te oferece 1000 coisas e não te entrega nem metade. Você vai fazer um tratamento que envolve a tua saúde aí, meu Deus, né? Exato. Não deveria, mas acontece. Você é enganado até quando você vai mandar arrumar o teu liquidificador, né? O cara é uma coisinha, o cara te troca todas as peças, enfim. Então, a gente precisa ter confiança, a gente precisa ter informação para a gente não ser enganado, né? Porque é o que eu sempre falo, Thaís, não existiria o enganado, aliás, o enganador não consegue enganar se você não se deixa enganar. Então, não existe enganador sem enganado. Tem que, né? É aquele ditado. Atrai, né? Toda manhã sai o esperto e o bocó. Quando eles se cruzam, dá negócio. Então, a gente não pode ser o bocó, né? Verdade. O esperto, creio que você não seja, mas a gente também não pode ser o bocó. Então, o sentido da gente hoje, né, ter trazido a Thaís era esse, de mostrar para você que não é picaretagem em tratamento estético, funciona. Eu já fiz vários, né? Eu não sou uma pessoa que saio super recomendando faça, etc., porque eu acho que a pessoa tem que partir da pessoa. Sim. Não é assim, olha, eu acho que você devia ter feito isso. Eu não te perguntei nada, tá? Só pra você saber. Então, assim, não saio falando. Se pergunta, você fez, você acha legal, indica e tal. É outra coisa. Porque é muito particular, né? Exato. Parte da pessoa, enfim. Mas esse era o objetivo. Acho que a gente super cumpriu esse objetivo. Vou deixar de bônus para você aqui na descrição do vídeo o Instagram da Slim Center para você conhecer lá os tratamentos, ver lá o que existe, porque tem muita coisa nova que a gente não sabe. Sim. Se você pensa, poxa, eu gostei da maneira como ela falou, de abordagem de cliente, eu quero investir num negócio assim, eu quero entrar nesse ramo, tem o vídeo, né, que eu comentei que a gente fala sobre franquia, também tá linkado aqui, assiste lá. Se você tem esse perfil, poxa, pegar um negócio que já está montado, que já tem todo o esquema, que já está funcionando, que está dando certo há 11 anos. 11 né? anos, exato. Então, de repente, quero entrar como um investidor, quero ver se eu tenho, né, perfil para esse negócio, está aqui embaixo também. E só me resta te agradecer porque todas as perguntas de milhões foram respondidas. Sim, sim. E, Paty, eu até vou te pegar de surpresa, eu quero dar um presente para os seus seguidores aí. Não é para vocês aí atrás, não. Calma aí. Tem gente lá atrás assim, ó. Então, a gente tem Slim Center aí por todo o Brasil. E eu sei que esse vídeo, esse bate-papo vai chegar nesse Brasil e mundo, né? Vai. No mundo. Vai. Então, todas as pessoas que entrarem em contato com a unidade Slim Center e falar, olha, vi a entrevista da Patrícia, vai ganhar um presente especial em toda a unidade Slim Center. E também, como você falou, né? Às vezes alguém que está assistindo, que quer investir no ramo de franquia, quer adquirir, poxa, gostei do negócio. Então, entrou em contato com a gente, olha, eu quero investir na Slim Center, quero conhecer, vim pelo canal da Paty. Também vai ter um desconto bem legal na aquisição da franquia Slim Center. E, gente, se tem aí um setor que não tem crise, é tudo que envolve beleza e estética, não
tem crise. A gente estava até falando, né, um pouco antes, que nós iniciamos a nossa expansão de franquia no ano da pandemia. Em plena pandemia. Em plena pandemia. Hoje, meu primeiro franqueado já tem a segunda unidade. Então, realmente, é um setor que não tem crise. É isso aí. Então, gente, ficamos por aqui. Convido você a assistir também as outras entrevistas aqui da nossa playlist Conversa de Milhões. E se você quiser deixar aí um recadinho para a Thaís, pode comentar, eu vou printando, eu mando para ela. E espero que você tenha gostado e curtido bastante. Conhece alguém que precisa desse conteúdo? Manda lá, compartilha com essa pessoa, tá bom? Um beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau.